espelho então descubro quem eu sou. Tantos talentos para usar. Vejo mulheres na missão, da forma como elas são. Missão mulher é viver pra servir, amar, cuidar e construir. Eu vou compartilhar o amor, onde quer que for, romper fronteiras, reconhecer o meu valor e ser mulher dessa missão, andar em comunhão, servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Quero aprender com os meus erros e a cada dia melhorar. Onde o Senhor me enviar, eu irei ao mundo todo proclamar. Eu vou compartilhar o amor, onde quer que for, romper fronteiras, reconhecer o meu valor e ser mulher dessa missão, andar em comunhão, servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Eu vou compartilhar o amor, onde quer que for, romper fronteiras, reconhecer o meu valor e ser mulher dessa missão, andar em comunhão, servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Servir a Deus, ser instrumento em suas E hoje eu vou contar uma outra experiência de fé e de oração, que foi também no mesmo período que aconteceu essa aprovação desses 3 concursos públicos, que foi a experiência do meu filho, né? Como todo casal, eu e meu esposo, que temos 4 anos de casado na época, nós tínhamos vontade de ter um filho. E aí eu decidi engravidar. Esse era um sonho, né? Um desejo nosso de termos um filho. E aí, irmãos e irmãs, nós decidimos, né, ter esse filho. Eu parei de tomar as medicações, né? E iniciamos aí a espera, né, para que eu pudesse engravidar. E foram passando os dias, os meses, e essa gravidez desejada, ela não chegava. E aí já começou ali aquela apreensão, né? Por que que eu não conseguia engravidar? Por que que eu não conseguia engravidar? E aí todo culto parecia que estava sendo para mim, né? Porque quando a gente tem algum desejo, algum pedido de oração a Deus, todas as pregações, elas são retiradas mensagens para nós individualmente, que impactam o nosso coração, e todo culto parecia que eu estava naquele momento de oração com Deus em casa. E aí eu comecei, quando eu ia para os cultos, quando eu via uma pregação, quando eu ouvia uma oração, quando eu ouvia um louvor, meu coração começou a orar a Deus todos os dias, todos os momentos. Todos os lugares que eu estava com esse pedido a Deus na minha mente, no meu coração, e ficava sempre orando a Deus, em casa, nos meus momentos de oração, né, de manhã, à noite, quando eu ia dormir,
todos os momentos que tinha na igreja também de oração, eu sempre colocava esse pedido, mas essa gravidez ela não chegava. Um dia no culto, Deus me fez entender, através de uma mensagem, de uma pregação, que eu precisava dar essa prioridade a Deus pela madrugada. Pela madrugada. Que Deus me fez entender que eu precisava ter esse momento com Ele à noite, quando eu estivesse só. Deus falou comigo e surgiu no meu coração o desejo de dedicar algumas madrugadas a Deus em oração por esse pedido. Na verdade, algumas não. Na verdade, o meu desejo e a minha oração de todas as noites, eu dizia para Deus que eu não ia desistir de orar enquanto Ele não me desse um filho. E, na verdade, eu não estava pedindo apenas um filho a Deus. Eu estava pedindo um servo de Deus na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, muito envolvida na obra do Senhor. E eu dizia isso a Deus em oração: Senhor, eu quero muito um filho, eu quero um servo, Senhor. Eu quero um servo, porque do mesmo jeito que eu gosto de trabalhar na tua obra, eu quero receber sabedoria do Senhor para que eu possa também educá-lo ou educá-la nos teus caminhos, para que ele venha ser um servo e uma serva tua, Senhor. E aí eu comecei, irmãos, a orar, fazer uma campanha de oração, sem data para terminar. Eu comecei a orar às 2 horas da madrugada, eu colocava meu celular para despertar e eu comecei a orar, e orava muito, eu chorava muito na presença de Deus, porque o meu esposo, ele já estava meio que, assim, meio que desesperado, porque ele tinha 4 pessoas da família dele que era estéril, e ele tinha medo de que ele também fosse estéril. Mas eu tinha muita fé e muita confiança que Deus, ele daria essa bênção. Sempre quando a gente está procurando assim uma bênção de Deus, às vezes a gente se questiona: por que, Senhor, que eu não recebo essa bênção? O que é que eu estou fazendo que eu não sou merecedor ou merecedora dessa bênção? Às vezes a gente se questiona com relação a isso. Mas eu não me questionava. Eu era muito confiante, eu tinha certeza e a convicção que Deus me daria essa graça, essa bênção, mesmo que isso aos nossos olhos demorasse. E aí eu comecei esse processo de oração. Irmãos, para a honra e a glória do Senhor, eu engravidei. Eu engravidei com 3 meses de oração. E eu não falhei uma noite. Todas as noites eu orava, clamava a Deus às 2 horas da manhã. Passava muito tempo nesse momento de oração, clamando a Deus. Para a honra e glória de Deus, eu consegui engravidar. Foi um momento assim muito feliz para mim, para o meu esposo, para toda a nossa família. Meus pais não tinham netos, a família do meu esposo também não tinha netos. E aí foi uma festa geral, porque foi para as 2 famílias, né? Que não tinham netos, e aí a gente também ainda não tinha filho, teve essa gravidez. Foi um momento assim maravilhoso, assim, para nossa família. E foi uma bênção tão grande que foi eu vi que estava grávida com 2 semanas antes do Dia dos Pais. Eu resolvi fazer essa surpresa, segurei esse segredo do meu esposo 2 semanas, e eu o presenteei no Dia dos Pais com essa notícia que eu estava grávida. Foi um momento muito feliz. E aí eu comecei, irmãos, aquele processo, né, do pré-natal, de acompanhamento. E nos 2 primeiros meses de gravidez, para quem é mulher aqui já teve filho, sabe que a gente faz muitos exames. E eu fiz vários exames, né, aqueles exames regulares que todas as mulheres fazem, e, e fui apresentar uma médica. E nesse período, né, nesse momento de apresentação dos exames, eu tive um problema, uma alteração em um dos resultados. E a médica que me atendeu, eu sou do interior aqui de Monte Alegre, a médica que me atendeu, ela disse assim, eu lembro como se fosse hoje no consultório dela, ela disse assim: olha, você precisa ser acompanhada pela maternidade natal. E eu vou lhe encaminhar, você deve ir com urgência. Você deve ir o mais rápido que você puder, você deve ir para lá. Porque você vai fazer o seu pré-natal lá.
Aí eu disse, doutora, e o que aconteceu? O que é que tem desse exame? Qual é o resultado desse exame? Ela disse, olha, a gente está aqui com uma alteração no resultado do exame e você está com um problema chamado toxoplasmose. E aí ela não explicou muita coisa. Eu, assim, pela tonalidade, pela maneira como ela tratou a, a, a divulgação desse resultado para mim, né? Eu já fiquei logo preocupada. E aí eu fui para casa e eu contei ao meu esposo, né, que tinha dado essa alteração, e ele já começou a chorar, já começou meio que agoniado, né, porque a gente já tinha passado por esse dilema da gravidez, que eu não conseguia engravidar, e depois veio essa questão desse problema que tinha dado. E como eu creio que muitos de vocês fazem o mesmo, quando a gente recebe resultados assim que a gente não tem muita explicação do médico, a gente vai logo para a internet para pesquisar, né? E aí, quando eu fui para a internet pesquisar, eu vi que era uma doença, um problema, na verdade, na gravidez, que poderia ser uma coisa muito séria, porque a criança, ela poderia nascer com problemas mentais, com cegueira, com deficiências físicas, e aí eu me desabei, né? Eu disse, não, mas Deus, ele não dá a bênção pela metade. Deus, ele só dá a bênção se for completa. E aí eu comecei orando a Deus, né, mais uma vez, junto com meu esposo, que também é adventista, e aí eu comecei a orar e orar a Deus, Senhor, por favor, Senhor, que o meu filho não nasça com nenhum problema, que ele seja uma criança saudável, que ele venha ser um servo, que ele venha ser um instrumento em tuas mãos. E aí eu direcionei agora a minha oração para uma outra situação agora, né? E eu fui para a maternidade natal e eu fiz todo o meu acompanhamento com o ginecologista, com o infectologista, nutricionista, e veio a questão da medicação. Medicação, ela não era barata, ela era cara, ela era muito cara a medicação. Eu tomava uma caixa de remédio que custava, eu lembro, R$ 52, e essa caixa ela só dava para 2 dias. 2 dias. E eu ganhava o salário mínimo e, e comecei a comprar, quando possível, a medicação. Mas essa medicação eu precisava tomar todos os dias. O médico disse, olha, você precisa tomar todos os dias essa medicação. Eu não sei como é que você vai fazer, a quem você vai recorrer, a Secretaria de Saúde da sua cidade, mas você precisa tomar essa medicação. E aí eu recorri à Secretaria da Prefeitura de Monte Alegre para atrás dessa medicação. E para honra e glória de Deus, eu consegui metade do tratamento. Eram 12 caixas que eu precisava no mês, e eles começaram a me dar esse medicamento, 6 caixas, que dava metade do medicamento, e a outra metade eu conseguia comprar com a ajuda dos meus pais também, da minha família. Eu consegui fazer esse tratamento, e esse remédio, na verdade, nem existia aqui no nosso estado, ele vinha de Fortaleza, e quando chegava na distribuidora daqui, a gente pegou amizade com a pessoa da farmácia, e essa pessoa já prendia esse medicamento já na distribuidora, para que eu pudesse tomar. Foi aí, eu não tive irmãos, assim, irmãs presentes aqui que já são mães, tem aquele momento da gravidez que a gente passa, que a gente aproveita, que tira foto. Eu não tive esse privilégio de aproveitar a gravidez, porque foi os 9 meses nessa apreensão do nascimento, e como seria se essa criança realmente vinha com saúde, se ela viria com problema. Eu lembro que o médico passou um exame que era chamado amniocentese, que era para tirar um líquido da minha barriga, para verificar se o bebê já estava infectado com a toxoplasmose. E esse exame, só um médico no estado realizava esse exame, que era na cidade de Macaíba. E aí eu fui em Macaíba, e esse médico viajou na mesma semana que eu cheguei lá para procurá-lo. Ele viajou para fora do país, fazer curso, uma coisa lá dele, e eu não consegui fazer esse exame, né, que o médico disse que era tão necessário também, mas eu não fiz. Mas aí, irmãos, a oração, ela tem poder, ela é poderosa, porque ao mesmo tempo que eu tinha essa apreensão, mas eu também tinha muita fé, porque eu sempre lembrava das minhas pregações na igreja, das pregações dos irmãos, que dizia, Deus, ele não dá uma bênção pela metade.
eu tinha isso na minha cabeça. E aí chegou o dia de ter, né, o bebê, que eu fui encaminhada direto para a maternidade em Natal, para Januário, porque disse que eu teria que fazer uma bateria de exames, a criança, né, quando nascesse, por causa desse problema nos meus exames. E aí eu fui, né, tive o bebê, graças a Deus, meu filho amado e esperado e dado por Deus essa bênção. E eu tive essa criança e foi feito vários exames. Eu passei 5 dias na maternidade e para a honra e a glória de Deus, ele não teve nenhum tipo de problema. Nenhum tipo de problema. Um dos exames que eu tinha feito durante a gravidez tinha dito que era para descobrir se eu tinha pegado essa toxo, se tinha sido durante a gravidez ou se eu já tinha antes. E aí acusou que eu peguei enquanto estava grávida. Eu peguei assim que engravidei, eu peguei a toxoplasmose, que agravava mais. Segundo o infectologista, teria muito mais chance de passar para a criança do que se eu tivesse pegado antes. E essa apreensão durou toda a gravidez, mas para a honra e glória de Deus, meu filho nasceu saudável. Ele fez vários exames na maternidade quando nasceu, da cabeça, para saber se tinha algum problema mental, dos olhos, do ouvido, tudo, e graças a Deus, deu tudo normal. Ele foi acompanhado durante um ano, todos os meses. Eu levava junto com meu esposo para a maternidade, para o Onofre. Todos os meses ele fazia exame e ficava aquela apreensão, porque às vezes essa doença, esse problema, né, que pode ocasionar na criança também, ele pode aparecer depois. Durante um ano, ele ainda pode aparecer. Por isso que ele foi acompanhado durante um ano, mas sempre em oração. Todas as vezes que eu pegava o resultado do exame para abrir, para ver o resultado, sempre orava muito a Deus. Meu esposo também, que é um homem de oração também, ele orava muito a Deus. E nós orávamos juntos, nós orávamos individual. Todo o programa que tinha na igreja, nós orávamos, colocávamos na presença de Deus. Irmãos, para a honra e a glória do Senhor, Deus não me deu só um filho, Deus me deu um servo. Um servo. A gente, quando ora, a gente diz, quando a gente pede alguma coisa a Deus, a gente já imagina como Deus vai responder essa oração. E eu já imaginava que Deus me responderia essa oração pela fé, mas eu não imaginava que seria de uma resposta tão grande. Hoje eu não tenho só um filho, hoje eu tenho um servo. Ele tem 6 anos. Uma criança muito dedicada na igreja, muito dedicada à leitura da Bíblia. Ele tem a Bíblia dele, ele leva todos os cultos, ele coloca a Bíblia debaixo do braço e diz: mamãe, eu estou armado. E vai com a Bíblia para a igreja, leva a Bíblia para a escola todos os dias, em especial na sexta-feira, e ele lê todas as sextas, ele lê a Bíblia para os colegas, ele explica. Quando tem na escola show de talentos, ele lê a Bíblia, ele canta, ele prega na igreja aqui do Lagoa do Mato, com apenas 6 anos. Não sei se tem alguém aqui da igreja do bairro Nordeste, que ele foi faz uns 15 dias, que ele foi pregar na igreja de Natal, no bairro Nordeste, também no evento de criança. Ele participou do Evangelismo Kids, né, que foi um evento que nós fomos para o IAPE, em Pernambuco, e hoje ele é um servo. Ele fala da palavra de Deus como se fosse um adulto. Eu acho que ele já conhece histórias da Bíblia, mais que eu, de tanto que ele já conhece, de tanto que ele se dedica à obra do Senhor, na leitura da Bíblia, na música. Já tocam as coisinhas do teclado também, que ele parece que puxou a mim, ele gosta também de instrumentos musicais. E ele é um servo, irmãos, ele é um servo de Deus. Ele ora todas as noites, ele fala de Deus para os amigos, ele é um servo. Eu só tenho mesmo que agradecer ao meu Deus por ter atendido a minha oração, por ter ouvido a minha oração e por me dar mais do que um filho, me dar um servo de Deus. E eu pergunto para ele: Derek, você quer ser o quê quando crescer? Ele disse: mamãe, eu quero ser 2 coisas. Eu quero ser pastor e eu quero ser dentista. Então eu louvo e engrandeço o nome de Deus
por brotar no coração dele esse desejo, e por ter me dado esse servo, por ter atendido minha oração, e por tantas outras orações que Deus, ele me atendeu e me guiou no caminho do bem, no caminho certo. Só tenho que louvar e agradecer o nome de Deus. Eita glória! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que bênção, né? Que bênção. Estamos aqui hoje iniciando essa jornada, certo, sobre o evangelismo feminino que está tendo aí durante essa semana, dias, sabe, dia da mulher missionária. Então, você está convidado a estar conosco aqui todos os dias. Vamos ter testemunhos, vamos ter momentos especiais de oração, de louvor e a poderosa palavra de Deus. Obrigada por você estar aqui. Bom dia, meu povo. Bom dia, povo de Deus. Seja muito bem-vindo. Já vai chegando, ó. Já vai deixando aí seu joinha para que outras vidas sejam ricamente abençoadas, tá bom? Vamos ter um momento de oração, um momento da lição da escola sabatina, do Reavivados, e que Deus, de uma forma muito especial, possa estar abençoando cada um aqui. Oremos. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos despertou nessa manhã com o desejo, Pai, de ouvir a Tua palavra. Que maravilhoso, Deus, é despertar e já temos, ó Deus, esse momento aqui de testemunho. Continua falando conosco, Pai. Obrigada porque a Tua misericórdia se renovou em nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos agora para o Reavivados, por sua palavra, com a nossa querida irmã Valdete. Estamos aqui nessa manhã de segunda-feira para falar um pouco deste capítulo grandioso que é Oséias, capítulo 3. Vamos fechar os nossos olhos para uma pequena oração? Bondoso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, pelo Senhor ter revelado o nosso sono, Senhor, e nos ter dado uma noite tranquila para nós e para os nossos familiares. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém. O Reavivados de hoje, meus queridos, é Oséias, capítulo 3, né? É um capítulo bem pequeno, ele só tem 5 versículos, né? Mas é de uma grandiosidade, de uma orientação tão grande para cada um de nós. E já quero dizer a você, meu querido, minha querida, se você está aqui pela primeira vez, que preste atenção nesse pequeno capítulo de Oséias 3. Você que está afastado da igreja, um filho que esteja afastado da igreja, peça para ler o capítulo 6 de Oséias e fale para ele sobre esse cuidado grandioso do nosso Deus conosco. Eu vou ler só um versículo, né? Porque o nosso tempo é ouro. Então, o versículo 2 do capítulo 3 de Oséias diz assim: Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de pratas e 1,5 gomer de cevada, né? Meus queridos, aqui nesse capítulo, né, Deus está dizendo para o profeta Oséias que ele fosse comprar a esposa dele, que tinha sido, ele recomprar ela, que ela tinha sido comprada por um amigo dele, né? Ela era uma prostituta
estava vivendo em prostituição e Deus mandou que o anjo dissesse a ele que ele fosse lá e resgatasse ela novamente. Ah, meus queridos, nós podemos ver, né, que aí Oséias foi lá e obedece, por obediência a Deus, ele foi lá. Capítulo 4 diz assim: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Né? Isso aqui, Deus está dando um exemplo para nós hoje, que somos filhos desse Deus tão poderoso, esse Deus tão maravilhoso, que isso aqui que ele fez com Oséias foi um alerta para cada um de nós, para quem se afasta da presença do nosso Deus. Ele quer dizer para nós, meus queridos, minhas queridas, que ele está disposto a nos perdoar, disposto a apagar o nosso pecado, para nos resgatar das garras do pecado. Meus irmãos queridos, devemos obedecer esse Deus tão poderoso, esse Deus que tanto amou, que a humilhação maior do que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, veio aqui para a terra e passou por nós, por cada um de nós, dar a sua vida. Humilhação maior que essa não existe, meus irmãos. Ser chicoteado, açoitado, batido, levado cuspida no rosto, suas vestes rasgadas. Não existe pior humilhação do que Deus passou por cada um de nós. Ah, meus irmãos, que possamos meditar neste pequeno versículo, meus queridos. Um versículo tão grandioso, né? Mas o nosso tempo é curto. Vamos orar para encerrar? Bondoso Deus, amado Pai, graças te dou, meu Senhor, por estar aqui na tua santa presença, Pai querido. Ah, meu Senhor, que pena, meu Pai, que os nossos irmãozinhos se afastam da tua presença, meu Pai. Resgata, Senhor, toca-lhes o coração, a mente, que eles possam ter o discernimento, Senhor, de entender esse capítulo, meu Pai, que o Senhor fez por cada um de nós, meu Pai. Tudo isso que o Senhor diz na tua palavra é exemplo, meu Deus. Por favor, Pai querido, contempla quem está afastado, está longe de ti. Toca-lhe o coração, Espírito Santo, para que eles venham reconhecer a grande misericórdia de Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Aqui estamos para darmos início a uma nova semana, um novo estudo, né, nessa live, né? Bom dia. Que o Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Antes de começar o estudo, vamos pedir a Deus força, né? Orientação, para que Ele possa nos instruir no ensino da sua palavra, né? Santo Pai, Deus rico em misericórdia, como teus filhos, aqui estamos. Queremos dar graça pela noite, por esse levantar. Aqui estamos para te dar graça por tudo. Orienta-nos agora no estudo da tua palavra, no estudo desta lição, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aqui na 9ª lição, tá certo? O tempo está passando muito rápido, sabe? Muito rápido. E essa lição a gente deve agora desfrutar do seu ensino, da sua palavra, e fazer com que nossa vida se molde ao ensino, se molde ao querer de Deus. Hoje, na 9ª lição, quero dizer, a gente vai falar sobre o fundamento do governo de Deus. O fundamento, a base, o alicerce do governo de Deus. E como verso para memorizar, né? Diz assim: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com os restantes da sua descendência. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Satanás não conseguiu e nem conseguirá jamais vencer a Deus. Mas como ele não venceu a Deus, não teve condições alguma de vencer a Deus, porque ele é criatura e Deus é o Criador, Deus é o mantenedor de todas as coisas.
ele agora fica perseguindo quem quer seguir a Deus, quem quer servir a Deus. É como diz aqui o verso áureo, né? E foi fazer guerra com os restantes da sua descendência, aqueles que procuram obedecer a Deus, guardando os seus mandamentos e dão um testemunho, vivendo o ensino de Jesus. E hoje, segunda-feira, não é? Dia 27 de maio, a gente estuda sobre a imutabilidade da lei de Deus. A imutabilidade, a lei que não muda, porque Deus também não muda. Esse é exatamente o fundamento do governo de Deus. A imutabilidade da sua lei. E como início aqui do estudo, a gente vê logo uma pergunta, que ela tem várias referências, viu? Para a gente buscar em Mateus 5, Salmo 111, Eclesiastes 12, 1 João 5 e Provérbios 28. Você pode ver isso aí na sua lição. Então, diz aqui, qual deve ser a relação do cristão para com a lei? Qual é a relação? Irmãos, a lei de Deus é eterna. E por ela ser eterna, ela é o tanto quanto aquele que a criou. O tanto quanto a Deus. Deus é eterno. A sua palavra também é. Deus é eterno. E aquilo que ele faz também é eterno. Porque Deus não faz alguma coisa para consertar logo em seguida. Não. Não, Deus ele é onisciente. Ele sabe das coisas. Ele sabe o futuro, porque é fácil conhecer o passado. O passado é história, já passou. O presente a gente está vivendo. Eu estou vivendo hoje, você vivendo esse momento, mas você não sabe o que vai acontecer logo em seguida. Esse não saber é que é o futuro. E Deus conhece o futuro, tá certo? Então, a pergunta, qual é a relação? É que a lei de Deus é eterna, tanto quanto a sua palavra. E o cristão deve seguir os seus ensinamentos. Essa é a relação entre uma coisa e outra. Pois bem, os adventistas, hoje, procuram exatamente seguir o exemplo dos reformadores do passado. Então, pessoas que era contra ao ensinamento do proceder católico. Estava tudo errado. Quer dizer, e as pessoas aceitavam. Por que as pessoas aceitavam? As pessoas aceitavam, irmãos, porque não tinha a Bíblia na mão. E antigamente era proibido ter a Bíblia em casa. Hoje em dia está bem mais diferente. Então, o pessoal não sabia. Mas aqueles estudiosos, né? No caso João Wycliffe, Hus, Lutero, Calvino, Jerônimo, muitos deles. Então essas pessoas conseguiram abrir e começaram estudando. E que Deus, na verdade, tinha reformadores por vários lugares deste mundo. Vários lugares. E ali foi um levante, entendeu? Pois bem, irmãos, a lei de Deus é imutável. A lei de Deus não muda. Porque ele também não muda. Está escrito lá em Malaquias 3,6. Eu, o Senhor, não mudo. Porque que, se Deus muda, se Deus dá opinião, se Deus tem opinião diferente, se Deus quer consertar aquilo que ele disse, então ele não é Deus. Entendeu? Então, se ele conserta aquilo que diz, aquilo que faz, ele deixa de ser Deus. Porque eu posso não gostar de alguma coisa que fiz. E por que você não fez para gostar? Porque eu não conhecia o futuro, você não conhece o futuro. A gente pinta uma casa, por exemplo, aí diz, olha, eu não gostei dessa cor, por que não pintou a cor que você desejada? Porque você não tinha conhecimento. Com Deus não é assim.
entendeu? Então, Deus, ele é onisciente, ele conhece o futuro, e nesse conhecer é que ele agora faz o que é definitivo. No passado bem distante, ele entregou duas leis a Moisés, a lei moral e a lei cerimonial. Essa lei cerimonial, ela funcionava quando alguém desobedecia à lei moral. E essa lei cerimonial, tudo que se fazia ali no santuário, apontava para a Cristo, o Cordeiro de Deus que viria no futuro. Na época, não se sabia quando, mas apontava para o sacrifício de Cristo na cruz em favor da humanidade. Então, essa lei funcionava quando a pessoa desobedecia à lei moral. Essa lei moral, ela foi extinta. Ela foi extinta no sacrifício de Cristo, porque ela apontava para o Cordeiro de Deus. E se chegou o Cordeiro de Deus, então não precisa mais fazer as cerimônias que eram fazer. Mas a gente está falando da imutabilidade da lei de Deus, da lei moral, e não da lei cerimonial. Pois bem, a cerimonial, como já falei, apontava para Cristo. Apontava para Cristo e até Cristo, né? Enquanto a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, é uma lei eterna, porque Deus estabeleceu. Pois bem, a lei moral não poderia ser mudada, né? Porque se mudasse, como eu já falei, Deus deixaria de ser Deus. E o próprio Jesus deu exemplo disso, né? O próprio Jesus deu exemplo disso que está escrito aqui, ó. Mateus 5,17, você conhece isso? Ela diz assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Então, se por acaso Jesus viesse desfazer da lei, ele estava em contradição com o Pai e com o Espírito Santo. Aí ele disse aqui: não pense que eu vim modificar a lei. Jesus falando, Mateus 5,17. Eu vim foi cumprir. Aí ele diz aqui: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu te pergunto, quando é que vai deixar de existir o planeta Terra? O pessoal costuma dizer assim: o mundo vai se acabar. O mundo não acaba, irmão. Acaba as pessoas que moram no mundo. O mundo não acaba. É as pessoas. Entendeu? Mas eu pergunto, quando é que vai deixar de existir o planeta Terra? Quando é que vai deixar de existir o céu? Aí Jesus disse: olha, é mais fácil o mundo se acabar, deixar de existir, o céu desaparecer, do que a minha palavra não ser cumprida. Isso é tudo, irmão. E ele diz mais em seguida aqui, viu? Aquele, pois, que violar um destes pequenos mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Irmão, essa lição é uma lição maravilhosa, irmão. Muito boa. A semana passada e essa semana ela está coroando, tá? Coroando essa semana. Pois bem, querido, mas o pessoal modificaram a lei de Deus. Modificaram. Modificaram primeiro por uma imposição e depois por uma tradição. Imposição porque Constantino, aquele imperador, ele impôs a observância do domingo. E a tradição porque a Igreja Católica, na época, abraçou. Então, eis aí os dois motivos, por uma imposição e por uma tradição. Então, a lei foi mudada por tradição dos homens, não por ordem de Deus.
porque nós não encontramos versículo algum, frase nenhuma na Bíblia que venha assim dizer que a lei foi modificada. Não existe. Então, para que a Igreja Católica não entrasse em confusão com o Estado, em briga com o Estado, ela preferiu aliar-se a ela. E ela agora, na sua tradição, ela modificou até a redação dos mandamentos da lei de Deus. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Deuses, a pessoa liga logo à imagem. Mas não é. Deuses pode ser qualquer coisa. Pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser uma fazenda, uma chácara, pode ser um filho, pode ser um emprego, pode ser... Nada disso tem que estar na frente de Deus. Deus tem que ser o primeiro, tá certo? O primeiro na vida de cada um. Aí ela modificou. Então, até a redação ela modificou. Não terás outros deuses diante de mim, ela diz: amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, que fala de imagem, essa aí ela tirou. Porque ela tem. Então ela tirou. Aí o terceiro veio para o lugar do segundo. O quarto, lugar para o terceiro. Aí o quarto, que fala sobre o sábado, aí ela botou, né, no sábado. Lembra-te do dia de sábado, ela escreveu o contrário, né? Guardar domingos e festas. Então ela foi subindo, subindo, subindo. Quando chegou no 10º mandamento, aí faltou o 10º. Aí o 9º mandamento, ela chegou e dividiu em 2. Quer dizer, além de modificar, além de ensinar errado, ela alterou até o que Deus falou. Entendeu? Então, é isso que nós devemos observar. É isso que nós devemos viver. É isso que nós devemos ensinar. Pois bem, irmãos, em toda a Bíblia não se encontra ordem nenhuma. Porque Deus é um Deus de organização. Deus é um Deus de ordem. O que é a lei de Deus? É o fundamento do seu caráter. E esse caráter tem que estar em nós. Pois bem, a lei é o fundamento do seu governo. Tem uma frase na nossa bandeira nacional, né, no nosso pavilhão nacional, que fala lá: ordem e progresso. Se não houver ordem na casa de Deus, se não houver ordem na minha vida, se não houver ordem na tua vida, não existe crescimento, não existe progresso. Lembre-se, nós estudamos hoje a imutabilidade da lei de Deus. É uma lei imutável. Ela não modifica. Amanhã vai estudar sobre o sábado e a lei. Que estejamos presentes. Que o poder do Espírito Santo trabalhe com você. Que esteja na sua vida e trabalhando no seu coração. Obrigado e até amanhã. Vamos orar? Poderoso Pai, renova-nos, que a tua graça nos alcance. Que o poder convertedor conosco esteja. Nos conceda a bênção do Espírito Santo. Nos guia e abençoe este dia. Te agradecemos e já te pedimos, nos méritos e em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém, amém, louvado seja Deus. Que lição. Obrigada, meu irmão Nonato, por essa lição. Obrigada, minha irmã Valdete, pelo reavivar por sua palavra. Louvado seja Deus por esses homens e mulheres, né, que se dedicam a trazer a mensagem da palavra de Deus. Eu quero que você deixe aí o seu pedido de oração. Nós estamos intercedendo pelos pedidos. Não deixe de anotar aí o seu pedido de oração. Eu quero aqui agradecer as orações. Fizemos uma ótima viagem, ainda estamos aqui, né? Estamos em Portugal, até que fim. Muita gente pensava, quando eu vim do Brasil, muita gente pensava que eu tinha vindo para Portugal.
porque meu esposo é português, né? Aí, você está em Portugal? Não, eu estou na Itália. Você está em Portugal? Não, agora eu posso dizer, eu estou em Portugal, viu? Vim aqui e graças a Deus, né, fizemos uma ótima viagem, tudo uma bênção. Vamos passar a semana aqui, viu? Obrigada pelas orações, eu sei que eu posso contar com vocês. Ore também por essa família que nos acolheu, onde nós estamos aqui. Tem sido dias maravilhosos, maravilhosos. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus os momentos que Ele está nos proporcionando. Mas eu sei que tem pessoas que estão passando por momentos difíceis. Então, deixa aí seu pedido de oração, tá bom? Deixa aí sua, seu agradecimento também, tá bom? Que nós vamos estar aqui trazendo para vocês e vamos estar intercedendo. Nesse momento, nós vamos interceder por esses pedidos de oração e que você e eu possamos estar atentos para esse momento de oração. Vamos orar, então? Vamos interceder? Deus, bondoso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por mais uma vez, Senhor, da oportunidade de estar aqui, junto, Senhor, com os teus servos, que nessas madrugadas têm clamado ao Senhor, e o Senhor com certeza está ouvindo e atendendo cada pedido conforme a tua vontade. Aqui, Senhor, já tem bênçãos contadas na vida dos filhos, dos netos, que estavam sem emprego e aos poucos o Senhor está mostrando, está dando, Senhor, atendendo a oração das suas mães, das suas avós. Deus eterno, mas também temos pessoas que precisam do teu socorro na saúde, como a irmã Jane, que vai fazer esse exame, o Senhor toma providência, vá à frente, que seja conforme a tua vontade, Senhor, na vida da tua serva. O meu irmão Rogério, que o Senhor cuide, zele, Senhor, por ele, sara as suas enfermidades. Como a Virgínia, Senhor, que está acamada, e o Senhor tem o poder de restaurar, Senhor, a saúde da tua serva, Senhor. Glória a Deus. Pai querido, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um de nós que estamos aqui. Acreditamos, confiamos no Deus vivo. Acreditamos, confiamos que o Senhor é o único Deus que pode, Senhor, suprir todas as nossas necessidades. Deus, obrigado pelos livramentos que o Senhor tem dado a todos os nossos familiares. Como é gratificante, Senhor, servir ao Senhor. Ontem, Senhor, o Senhor livrou meu marido de uma fratura grave. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque estamos em oração. Quantos livramentos na vida dos teus servos, Senhor, das tuas servas, dos familiares, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande é teu poder sobre a vida de cada um aqui. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a cada passo de nossa vida. Decisões que temos que tomar ao longo desse dia, mas se não estivermos nos teus pés nesse momento, não vamos ter força nem sabedoria, Senhor, para fazer as escolhas corretas. Estamos aqui porque mostramos ao Senhor o quanto dependemos de Ti para nos ajudar nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, Senhor. Pai, se tem alguém que ainda precisa ouvir a Tua mensagem, nos leva até essas pessoas, Senhor. Nos ajuda a ser a luz dentro da nossa casa, Senhor. Que o Teu poder resplandeça em nossa vida, para que a gente consiga dar um testemunho aos nossos familiares, mostrando que o Deus a quem servimos é um Deus vivo, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. É isso que precisamos fazer, Senhor, todos os dias. Sabemos que nesse momento
Nossos filhos, nossos netos estão saindo de casa para a escola, para os trabalhos. E vejo, Senhor, o quanto nós dependemos da tua proteção. Deus, que proteção, Senhor, na vida de cada um deles. Que os anjos, Senhor, o acompanhem em carros, em motos, a pé, de ônibus, que sejam guiados pelos teus anjos, Senhor. Pai querido, leva-os em paz. Que esse dia seja um dia de bênçãos para cada um, Senhor. E se tem mais alguém aqui que não fez um pedido de oração, mas que está em angústia, Senhor, que está com o coração contrito, que o Senhor chegue com providência, Senhor. Que o Senhor abrace, Senhor, por favor, essa pessoa e diga: eu estou contigo, louvado seja o teu nome. Não temes nem te espantes, porque eu estou com você. Grande é teu poder, Senhor, na vida de cada um que está aqui, porque se está aqui é porque sabe o quanto depende do Senhor. Eu sei que nesse momento os teus anjos estão providenciando as bênçãos, Senhor, para os teus servos. Te peço por cada igreja, Senhor, pelos ministérios, departamento infantil, ministério da mulher, da família, Senhor. Por favor, Pai, cuida dos líderes da nossa igreja, porque só o Senhor sabe as lutas que vêm muitas vezes para desistirem, mas que o Senhor mostre que está com eles, para que a gente não venha desistir, Senhor, mas que a gente venha prosseguir essa jornada até o dia da volta do Senhor. E quando o Senhor, podermos abraçar o Senhor, dizer: Senhor, está aqui a obra que o Senhor me deu, eu trouxe, Senhor. Está aqui os frutos para a tua honra e para a tua glória, em especial a nossa família, Senhor. Eu entrego tudo em tuas mãos. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor. E nos guia durante esse dia pelo teu amor e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Todos nessa manhã, a todos os homens e mulheres que estão aqui conosco, tanto pelo Zoom como também pelo YouTube, que é uma turma boa, graças ao Senhor, queridos. Essa semana é uma semana abençoada, onde a gente está vendo passagens sobre pregação do Evangelho, sobre missão, e a missão tem que estar ocorrendo nas nossas veias, não é isso? Porque esse mundo, ele não tem mais nada para oferecer. Jesus é a nossa esperança. Então, de quem nós precisamos falar constantemente? De Jesus. Então, vamos aproveitar o nosso tempo que nós temos, queridas irmãs e queridos irmãos, para levar o Evangelho a toda criatura, como o texto do nosso... E eu vou, né, da mensagem principal, jovem, é ir por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, vamos alcançar o nosso mundo. Esse foi o tema missionário da Mulher Adventista do sábado. E eu e você precisamos alcançar esse mundo. Mas eu gostaria de, antes de nós abrirmos a palavra, já pedir para você abrir a palavra de Deus, minha querida, para logo mais a gente orar, tá bom? Vamos abrir lá em Marcos, capítulo 16. Eu vou pedir para que todas abram. Não tem como falar de missão, não tem como nesse mês das mulheres, um mês missionário da Mulher Adventista, o mês de junho, não falar sobre uma mulher que foi missionária, uma mulher que antes ninguém dava nada por ela, uma mulher que antes o testemunho dela não era algo bom para a sociedade, mas Jesus, ele transformou poderosamente a vida daquela mulher. E ela pôde ser um testemunho vivo de Jesus. Então, vou pedir para que você abra a palavra de Deus, para que acompanhe conosco no capítulo 16 da palavra de Deus. Capítulo 16 de Marcos. Acompanhe comigo. Antes, eu gostaria que você colocasse sua mão sobre a Bíblia.
e pudesse fechar seu olho para que a gente possa fazer uma oração, para que a gente entenda a palavra de Deus, porque inspirada ela já é, minha querida irmã e meu querido irmão. Oremos. Santo e querido Deus, nós estamos na tua presença nesta manhã, gratos pela tua bondade, pela tua misericórdia, gratos por mais uma oportunidade de vida, de poder estar orando, de poder estar, Senhor, falando com o Rei de todo o universo, o Criador de tudo. Obrigada por tamanho privilégio. Neste momento nós iremos ler a tua palavra. Ela já é inspirada, Senhor, porque o Senhor inspirou os apóstolos através do Espírito Santo. Neste momento nós queremos compreendê-la, entendê-la e colocar em prática. Eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos começar a ler a palavra de Deus. Aqui em Marcos. Ida, Oi, Clarim. tá com um pequeno chiadinho, não sei se é o fone, alguma coisa que... Acho que é o outro fone, acho que você tem que botar o outro fone no ouvido também. Deixa eu ver, Clarim, para ver se melhora. Bota o outro. Agora melhorou? Show de bola, amiga. Pronto. Era isso, amiga. Obrigada, viu? Então, queridos e queridas, olha, nós trouxemos uma mensagem nesta manhã porque o Senhor quer falar conosco. E falando de missão, falando do mês de junho, de mulher missionária, eu gostaria de falar hoje sobre essa mulher que, quando Jesus resgatou ela, depois que Jesus transformou a vida dela, ela não pôde se calar, ela não pôde deixar de seguir Jesus, de falar de Jesus e de estar ali junto a Jesus diariamente. E eu gostaria de que você acompanhasse comigo a leitura. Está lá em Marcos, capítulo 16. Olha o que diz. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao desapontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Verso 7. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Verso 9. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Então, queridas, nesta manhã eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa mulher. Nós vimos aqui que após a ressurreição de Jesus, outras mulheres também viram aquele homem sentado ali no lado direito. Só que Jesus, ele aparece a Maria Madalena. Olha que coisa linda. Quando a gente fala de Maria Madalena, a gente lembra da vida que ela levava. E nós vimos aqui, minhas irmãs, que Jesus tinha expelido dela 7 demônios, a Bíblia diz. E o interessante é que Maria Madalena, ela tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Lembram quando aquelas pessoas, aqueles homens levaram ela até o encontro de Jesus e eles iam apedrejá-la? Maria Madalena, a vida dela anterior tinha sido uma vida de prostituição, uma vida de mau testemunho, uma vida de uma mulher que ninguém dava nada por ela. E quando nós lemos a história de Maria Madalena, minhas queridas, a gente vê uma mulher que teve um encontro com Jesus e foi transformada. E sabe o que Maria Madalena ela se tornou?
ela disse assim, olha, eu vou alcançar meu mundo, eu vou. Maria Madalena, ela deixou que Jesus a usasse poderosamente. Quando eu penso em missão, eu lembro de Maria Madalena. Quando eu penso em missão, eu lembro do que essa mulher, ela foi capaz de fazer depois da transformação que Jesus, depois do encontro, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos que também estão pelo YouTube, ela teve com Jesus. A Bíblia diz que ao Jesus aparecer a Maria Madalena, olha o que acontece, minhas irmãs, leiam o verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, que era no domingo, olha o que aconteceu. Ao ressuscitar no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, e o verso 10 diz algo extraordinário, diz que partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que tinham sido companheiros de Jesus. Então, Maria Madalena, ela não perdeu tempo, minhas irmãs. Às vezes a gente perde tempo, às vezes a gente pensa em tudo que a gente deve fazer, menos no principal, que é levar o evangelho. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos de que Jesus tinha ressuscitado. A Bíblia diz que os discípulos eles não acreditaram, mas Maria Madalena, ela foi uma serva do Senhor, que foi anunciar as boas novas da ressurreição de Jesus. Olha que coisa linda. Querida, Jesus amava tanto Maria Madalena, que foi a primeira pessoa que ele apareceu, foi para uma mulher missionária. Olha que incrível. Eu acho lindo em ver a palavra de Deus, em ouvir e saber de que Jesus, ele confia nas mulheres, no nosso trabalho. Isso, quando nós vemos sobre a história de Maria Madalena, nós percebemos como Jesus, ele dá valor ao trabalho das mulheres. Como Jesus diz, olha, você pode, Dilza, você pode, Jane, você pode, Clary, e tantas outras que estão aqui pelo Zoom, você pode. Se eu estou fazendo esse milagre na tua vida, se eu te tirei de lá, daquele lamaçal, daquela destruição na tua vida, se eu fiz esse milagre, é porque eu sei o quanto você pode ser usada por mim e quanto você pode anunciar as boas novas, queridas. Quando a gente pensa em Maria Madalena, a gente vê o tamanho do milagre que foi feito na vida dessa mulher. Quem dava crédito a uma mulher dessa? Quem que, quando via ela nas ruas, as pessoas diziam, lá vai a prostituta, lá vai aquela que não tem valor nenhum, que para a sociedade as prostitutas não têm valor nenhum, mas Jesus veio para mostrar de que tudo que a sociedade pensa, Jesus, ele pensa diferente. E Jesus vê o que tem dentro, olha. A sociedade só via, sabe o que a sociedade via, minhas irmãs? Naquela época, uma mulher que vivia com vários homens, uma mulher que não se dava o valor. E Jesus via o valor principal que estava dentro do coração de Maria Madalena. Queridas, quantas de nós Jesus ele tirou lá do lamaçal, lá do poço fundo, lá das tristezas, das amarguras, da destruição, da dor, e nos levantou como mulheres missionárias. Jesus ele fez isso na vida de Maria Madalena. Quantas de nós podemos dizer, mas Maria Madalena, ela tinha um testemunho horrível, mas Jesus ele não estava preocupado do passado de Maria Madalena. Jesus ele não estava preocupado com o que Maria Madalena já tinha feito. Jesus, minhas queridas irmãs, ele estava preocupado do que Maria Madalena ela ia se tornar após o encontro com Jesus. Maria Madalena ela não perdeu tempo, minhas irmãs. Ela saiu a anunciar sobre a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que Maria Madalena ela seguia Jesus com outras mulheres. Maria Madalena ela estava aos pés de Jesus era diariamente. Sabe? Às vezes a gente acha, eu já vou à igreja, eu já de vez em quando dou um estudo bíblico. Queridas, nós precisamos fazer muito mais. Jesus ele está às portas, Jesus ele está perto a voltar e nós precisamos anunciar as boas novas, que Jesus ele já está perto. Maria Madalena foi a mulher que foi usada, minhas queridas, para falar que Jesus tinha ressuscitado e eu e você somos escolhidas nesse século para falar que Jesus ele está voltando. Jesus ele está confiando a mim e a você
Nós estamos prontas? Será se nós estamos colocando como prioridade o reino de Deus? Às vezes a gente diz, a prioridade é isso, é ir à igreja, a prioridade é... Eu já estou indo à igreja, minha irmã Cida, eu já estou indo à igreja. Mas, queridas, quando nós entendermos verdadeiramente o que é ser uma mulher missionária, o que é alcançar o meu mundo, o seu mundo, aonde nós estivermos, nós podemos alcançar. Às vezes a gente pensa, sábado, falou sobre algumas mulheres da Bíblia, e eu falei sobre Ruth, e eu vi a história de Noemi. Às vezes a gente fala tanto de Ruth, e a gente viu que Noemi, ela foi uma mulher missionária dentro do lar. Por que será que a sua nora Ruth, ela teve uma vida transformada e disse, aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, ali pousarei. Porque Noemi, ela era uma mulher missionária adventista. Noemi era uma mulher que dentro do seu lar era um testemunho vivo de Jesus para suas noras. Olha que incrível. A gente encontra tantas histórias lindas na Bíblia. E nós precisamos dizer, minhas queridas, eu vou. Nós precisamos ser o sal para dar sabor a este mundo. Às vezes no nosso trabalho, na escola, onde nós estivermos no posto de saúde, nós precisamos alcançar o nosso mundo. Às vezes a gente diz, eu não consigo sair para outro lugar, eu não consigo ir para um Caleb, eu não tenho como. Eu não tenho como sair da minha cidade e ir para um Caleb. Mas, minha querida, você consegue evangelizar sua vizinha. Você consegue evangelizar sua rua. E Jesus, o tema desse ano, olha que maravilhoso. Eu vou alcançar meu mundo. Qual é o seu mundo? Será se o mundo da irmã Dilza é a vizinhança dela? Será, minha irmã Dilza, que o seu mundo é a sua família? Será que o seu mundo, irmã Jane, pode ser a sua casa? Minhas queridas, o nosso mundo que nós precisamos alcançar, o meu pode ser diferente da irmã Clary. O meu pode ser diferente de alguma irmã que esteja aqui pelo Zoom ou pelo YouTube. Mas nós precisamos despertar para alcançar o nosso mundo. Queridas, eu me lembro que o meu primeiro Caleb, Clary falou que a gente faz muito Caleb, e eu me apaixonei pela missão Caleb. E o meu primeiro Caleb foi em 2019. Eu não gosto muito de chorar, mas eu me emociono quando eu falo do meu primeiro Caleb. E é como Clarice, sabe? A gente não gosta muito desse negócio de chorar, não é muito nossa praia, não. Mas o meu primeiro Caleb 2019, eu lembro, nós em 2018 tivemos um Caleb aqui, feito por outra igreja do nosso distrito, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu disse assim, eu vou fazer Caleb no ano que vem. Eu me apaixonei de uma maneira tão grande, que eu falei assim, não, eu tenho que fazer Caleb. Caleb é muito gratificante, você acaba sendo psicólogo das pessoas, acaba sendo professor, acaba sendo tudo ali. E é maravilhoso nós juntarmos uma turma de uma igreja e irmos em busca da pregação do evangelho. Mas, queridos, a gente diz, olha, eu estou levando a mensagem, mas essa mensagem ela retorna para a gente, como é gratificante nós acordarmos pela manhã com a equipe, nós estarmos ali juntinhos, falando sobre a palavra de Deus todos os dias pela manhã. E em 2019 nós fomos fazer um Caleb aqui em Tancredo Neves, aqui próximo, aqui em São José do Mipibu, que eu moro em Colbé e faço parte do distrito de São José. E essa foi a igreja escolhida. E eu me preocupava, eu dizia ao pastor Vanderes, que era o pastor da época, eu dizia, pastor, a gente tem que conseguir um palestrante, pastor. Aí o pastor falava, Cida, você vai ser a palestrante. Eu dizia, não, pastor, meninas, eu tinha um medo tão grande de falar do evangelho, não me sentia capaz de maneira nenhuma. E para os que conhecem há mais tempo, sabem o quanto eu era tímida. E nós fomos para o Tancredo, e eu consegui os palestrantes ali das primeiras noites para a palestra social, só, queridas, que foi se passando e eu disse, não, vai ser eu mesmo. Deus, ele quer que eu fale, então eu vou. É esse o tema desse ano, e eu escolhi dizer eu vou, queridas. E nós começamos a palestrar ali.
Graças a Deus foi um trabalho abençoado o nosso primeiro Caleb. Nós tivemos 10 almas rendidas aos pés de Jesus no nosso primeiro, para a honra e glória do Senhor. Nós temos um projeto, queridas, missionário de oração, que a gente acorda nas madrugadas para orar por aquelas pessoas. Nós fazemos uma corrente de oração e envolvemos na cruz, pedindo para que o Senhor faça um milagre, porque eu não tenho poder nenhum e eu sou pequena demais, mas o Senhor, ele é grande e ele pode fazer milagres. E foi isso que aconteceu. Deus fez milagres, mas, queridas, naquele Caleb ele foi difícil. Naquele Caleb nós perdemos 2 pessoas queridas da família. O meu primeiro Caleb, eu perdi o meu avô, ele faleceu ali próximo a terminar o Caleb, e outro rapaz da equipe, na sexta-feira, a gente iria encerrar o Caleb no sábado à noite, a avó dele faleceu aqui em Colbé. 2 membros do Caleb perderam 2 entes queridos finalizando o Caleb. E eu ainda lembro, como se fosse hoje, que na semana ali de que a gente estava encerrando o Caleb, 8 dias antes, as pessoas da minha família me ligavam, minha mãe dizia, Cida, você tem que vir, porque era o meu avô, o pai dela. Ela dizia, Cida, você tem que vir, porque você tem que ficar com ele no hospital. E minhas irmãs, eu falava assim, meu pai, o que eu vou fazer? Queridas, eu dava estudo durante o dia, tinha uma dupla missionária, dava estudo durante o dia, e à noite eu palestrava, eu ainda era líder da equipe, e eu não sabia o que fazer. Eu falava, meu pai, o que eu vou fazer? Todas as noites terminava o Caleb, a gente orava, se reunia e orava por esse propósito, para que Deus restaurasse a saúde dele. Só que a minha família, ela não entendia. Muitos não têm conhecimento da Bíblia, muitos conhecem, que eu já falei, mas eles achavam que eu deveria estar com ele, porque eu sempre gostei de ficar com pessoas em hospital, de ser acompanhante, e eu não conseguia sair ali do Tancredo naquele dia. Queridas, foi uma semana difícil, porque eu queria estar ali com o meu avô, mas também eu precisava estar à frente da obra. E naquele dia, minhas queridas irmãs, a gente orava, não sabia o que fazer, foi terminando o Caleb, foi chegando. O que será que aconteceu? Como foi o desfecho de tudo isso, essa história linda que a nossa irmã Cida contou, né, quando ela esteve aqui conosco nessa semana de evangelismo do ano, acho que foi 2022, né? O que será que aconteceu? Você vai saber amanhã o desfecho desse testemunho lindo e maravilhoso, contado, tremendo. Não perca, não perca. Vamos ter uma semana linda falando sobre o evangelismo, sobre evangelismo feminino, sobre mulheres missionárias. Então, amanhã, gente, vai ser maravilhoso, maravilhoso. Então, que de uma forma muito especial, Deus possa estar abençoando sua vida, que você não amanhã esteja aqui conosco. Convide mais pessoas, compartilhe com outras pessoas, que vai ser bênção. Vamos orar? Grande Deus, que mensagem tremenda, Pai. Quando nós nos colocamos para fazer, ó Deus, o teu trabalho. Quando nós cuidamos das tuas coisas, Pai, o Senhor cuida das nossas. Louvado seja o teu nome pela vida da irmã Cida, que tem sido uma missionária incansável na tua obra. Abençoa, Senhor, não somente ela, mas toda a sua família, todo o trabalho que ela desenvolve na tua casa, Pai. Usa cada vez mais para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Obrigado por ter estado aqui conosco. E amanhã estaremos aqui juntos, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.